Olá, queridos, uma boa noite para vocês, sejam muito bem-vindos. Estamos começando agora mais uma edição do nosso podcast, o Pode Crer, perguntas e respostas da vida e da Bíblia, tem vindo ao ar todas as terças-feiras, às 18 horas, e hoje a gente está contando aqui uma pessoa muito especial, a Valentina, mais conhecida como Val, né? E ela vai nos ajudar a desenvolver o tema dessa noite, que é perdão. Perdão é um tema muito prático, muito desafiador, e eu espero poder trazer alguma coisa útil, valiosa, que acrescente a sua vida. Val, muito obrigado pela sua presença. De nada. Como o pastor disse, meu nome é Valentina, eu participo de vários ministérios aqui da igreja, inclusive a dança, o louvor, e hoje eu que vou ser entrevistadora do Pode Crer. Pode começar? Pode, mas vamos devagar. Sua família, que é uma família muito querida, muito especial, e a gente sempre gosta, Val, também, de perguntar às pessoas qual é o time que elas torcem aqui na igreja. Porque na maioria das vezes é Vasco. A gente está caçando uma solução, alguém que torce para um time diferente. Qual que é o seu time, Val? Eu sou flamenguista. Ah, tá aqui, enfim. Apareceu uma flamenguista. E a sua família? Minha família, a maioria da minha família tá aqui nessa igreja, foi criada aqui desde sempre, que é minha mãe Letícia, que é conhecida por fazer ministrações no louvor, sempre que você vier aqui na igreja você vai ver ela falando. Meu pai, que canta também, flamenguista mais que eu só torço pro Flamengo, mas não tanto igual o meu pai. Ele chega a ser doente, né? Pouquinho, nem tanto, mas... E a Pietra, que faz bastante coisa aqui também na igreja, toca piano, e essa é minha família. Tá certo. Você pode fazer uma oração pelos irmãos que estão assistindo a nossa live, pela igreja, pelas programações da semana, né? E pelos nossos ouvintes, que eles possam ver na Bíblia uma família e desejar participar dessa comunidade de fé. Tá bom. Querido Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por esse dia, obrigado por esse programa que vai chegar a pessoas que precisam ouvir mais a Tua palavra, Deus, abençoe a programação dessa semana, todos os ministérios que irão se reunir, trabalhos que irão ser feitos, que almas sejam conquistadas para Cristo, e que essa live várias pessoas se sintam tocadas e às vezes aquelas perguntas que parecem não ter resposta sejam respondidas. Abençoe esse mês também, que é o mês da juventude, que nós jovens vamos fazer vários trabalhos também e que dê tudo certo, em nome de Jesus, amém. Amém. Pode começar a perguntar? Mas vai devagar. Tá bom. O que a Bíblia diz sobre o perdão? É uma boa pergunta, Val. O que a Bíblia diz sobre o perdão? Bem, a Bíblia diz, e quando a gente fala o que a Bíblia diz, nós não estamos nos detendo em versículos isolados, porque existem muitos versículos que falam sobre o perdão. Mas se nós juntarmos todos os versículos que falam sobre perdão, fizermos um suco. Gosta de suco? Gosto. Que tipo de suco vamos extrair dessa fruta? A grosso modo, a Bíblia diz que sem perdão é impossível haver relacionamento. Por quê? Deus criou os seres humanos. Deus é um ser relacional. Pai, Filho e Espírito Santo. 3 pessoas que se relacionam, que existem em harmonia entre si. Então Deus é relacional. Deus criou os seres humanos, mas os homens se rebelaram, pecaram e se afastaram de Deus. A única forma que Deus encontrou para se relacionar com a humanidade foi através do perdão. Ou seja, a partir do exemplo do próprio Deus, não há nenhuma possibilidade de haver relacionamento entre criatura e criador a não ser pelo perdão. Assim, Val, pode se chamar de Val? Pode. O próprio Deus nos ensinou que também nós, quando queremos nos relacionar entre si mesmos, nós não conseguiremos senão pela prática e pelo exercício do perdão. Ou seja, é impossível nos relacionarmos com Deus a não ser pelo perdão, e é impossível nós nos relacionarmos uns com os outros sem o perdão.
Isso quer dizer, sem perdão não existe relacionamento. E sem relacionamento não existe vida. Tá, eu gostei da resposta. Gostou? Aham. Então tá bom. Mas perdoar é esquecer? Perdoar é esquecer? Olha, esquecer é amnésia, né? Esquecer é doença. Perdoar não é esquecer. Perdoar é lembrar sem sentir dor. Quando nós somos feridos, machucados, a ferida custa sarar, né? É verdade que o tempo não resolve os problemas, mas o tempo ameniza nossas emoções para que possamos ouvir a voz da razão. O tempo, ele sara a ferida. Então, quando a gente olha para as feridas emocionais, a partir do perdão, pela lente do perdão, pelo tempo do perdão, a gente consegue lembrar das ofensas que nós recebemos, mas isso não dói mais. Então, se nós lembramos, mas aquilo ainda dói no nosso coração, é porque o perdão ainda não alcançou a profundidade, o âmago da nossa vida. Eu gosto muito de falar sobre perdão. Confesso que é mais fácil perdoar do que pedir perdão, mas isso é uma questão particular de cada um. Você, por exemplo, você acha mais fácil perdoar ou pedir perdão? Eu acho mais fácil pedir perdão, porque perdoar, o processo do perdão, ele dói se você sofreu, como fala, um machucado. Então, se você, esse processo é um processo que para pessoas são rápidos, para as pessoas também não são tão rápidos, são mais demorados. E que vai de cada um. Se a pessoa for uma pessoa que não é tão sentimental com aquilo, ela, tá bom. Mas mesmo tem pessoas também que pedem perdão e também, mas ainda fica com aquela dor. Eu acho isso errado. Mas enfim, tem que perdoar pra valer. É relativo, né? Cada pessoa é cada pessoa. Tem uma música do grupo Hagios que fala o seguinte: perdoar é deixar o outro renascer na nossa história. Então, quando alguém nos machuca, é como se essa pessoa morresse. Mas quando nós perdoamos, nós permitimos que ela renasça na nossa história novamente. Próxima pergunta. É verdade que a Bíblia diz que se não perdoarmos, Deus não nos perdoará? É sim, Val. A Bíblia diz, Jesus, na oração do Pai Nosso, né, em Mateus capítulo 6, ele estava ensinando seus discípulos a orar. O objetivo principal do ensinamento de Jesus é para que os discípulos não usassem de um mecanismo religioso, que é a oração, de uma prática religiosa, para o seu enaltecimento pessoal, que é a soberba, que é o egoísmo. E na oração do Pai Nosso, Jesus falou o seguinte: olha, e perdoa as nossas ofensas como nós perdoamos os nossos devedores. Então, é claro que o perdão de Deus não é condicionado. O perdão de Deus é maior e, como a gente aprende, né? O que é graça? Graça é favor imerecido. Graça é perdão imerecido. Então, quer dizer que Deus vai nos perdoar só se nós perdoarmos? Nós precisamos entender isso. A Bíblia está dizendo realmente isso. Mas o que nós precisamos compreender? O que nós precisamos compreender é o seguinte: a pessoa que conhece o perdão de Deus, a pessoa que recebe o perdão de Deus, a pessoa que experimenta o perdão de Deus, ela não possui tanta dificuldade em liberar o perdão, porque ela conhece o perdão de Deus. Agora, quem não conhece o perdão de Deus, quem não experimentou o perdão de Deus, não sabe o que é o perdão. Então essa pessoa, tranquilamente, ela terá mais dificuldade de perdoar. Jesus contou uma parábola do seguinte modo: um homem foi preso. O rei mandou cobrar esse homem. E esse homem disse que não tinha como pagar. O rei perdoou a dívida desse homem. Esse homem saiu e cobrou o seu primeiro devedor. O rei chamou ele de novo e disse: olha, eu não te perdoei, por que você não perdoou aquele que te deve também? Então, assim como Deus nos deu um perdão muito maior do que nós podemos compartilhar com o outro,
Quem somos nós para retermos um perdão, para aliviar, para salvar, para resgatar a vida de alguém? Então, é uma questão de experiência. Se nós experimentamos o perdão de Deus, nós vamos perdoar com mais facilidade. Tá bom. A pessoa precisa merecer o perdão para receber? Não, de forma alguma. O perdão é para quem precisa. O perdão não é para quem merece. As pessoas talvez nunca merecerão, mas é uma questão nossa, né? Deus não nos perdoou porque nós merecíamos. Deus nos perdoou porque Ele é amor. Nós podemos perdoar as pessoas não porque elas merecem ou não, mas porque nós temos uma natureza de luz, uma natureza de Deus que nos leva a fazer o bem. A Bíblia diz, tem um texto muito bacana em Romanos capítulo 12, versículo 14, que diz o seguinte: pagai o mal com o bem. Se a gente paga o bem com o bem, que virtude há nisso? Nenhuma. Se a gente paga o bem com o mal, nós somos demoníacos, né? Mas se a gente recebe o mal e paga com o bem, isso é ser cristão. É isso que agrada a Deus. Até quantas vezes nós devemos perdoar? É interessante que isso aconteceu, essa pergunta aconteceu entre os discípulos, né? E aí Pedro logo se pôs à frente e disse assim: até 7 vezes? E aí Jesus respondeu: olha, eu não digo até 7, mas 70 vezes 7 num único dia. 70 vezes 7, matematicamente, e você é boa de matemática, eu sei, né? Nota boa na escola, né? Nem todas, mas algumas. 70 vezes 7, dá quanto? Peraí, pastor, que eu não sou tão boa também em matemática, não. Meu raciocínio é devagar. 70 vezes 7, 1.400. 9 fora nada, cai um zero no chão, 490. Não é verdade? Então, imagina só, uma pessoa que pede perdão a você 490 vezes no único dia. Olha, o dia tem 24 horas. É como se uma pessoa pedisse perdão mais de 10 ou 20 vezes numa única hora. Isso seria um abuso, né? Ou seja, o que Jesus quer dizer é que, assim como o perdão de Deus é infinito, e ele é infinito, o nosso perdão também deve ser infinito. Muitas pessoas dizem o seguinte: mas eu fiquei com orgulho ferido. Quem não tem orgulho, não fica com ele ferido, entendeu? Quem segue o exemplo de Cristo, de humildade, ele não fica com orgulho ferido. Então, a gente precisa liberar o perdão e estar com o coração aberto. Escolhi uma pergunta boa aqui agora. Boa, mas não difícil, tá? A pessoa, agora essa daqui eu tirei da minha cabeça, eu não tava nem planejada ela. A pessoa, quando ela perdoa, ela guarda ressentimento, ela tá errada ou ela está certa por guardar esse ressentimento? Olha, é difícil a gente dizer que ela tá errada ou tá certa. Cada um é cada um e é difícil, né, a gente se controlar. O que eu posso dizer é que guardar ressentimento a pessoa está fazendo um mal tremendo a ela mesma. É como se ela estivesse tomando veneno e desejando que a outra pessoa morra. Ressentir é sentir novamente. Ao invés de ressentirmos, a gente precisa trabalhar, isso tem se falado muito sobre inteligência emocional, né? Ressignificar. O que é ressignificar? É entender que você não vai mudar o passado, mas você vai mudar a maneira de você lidar com a sua dor, lidar com a sua ferida, né? Se isso aqui fosse uma prova, você tiraria sim, pastor. As respostas estão boas. Estão boas? Obrigado. Você vai voltar aqui nesse podcast mais vezes, tá bom? Tá bom. Tem mais alguma pergunta? Eu não. Tá satisfeita? Tô. Quer acrescentar alguma coisa? Não. Não? Então, queridos, a gente vai agradecer a audiência de vocês
E eu quero encorajá-los a participar. Essa é a primeira semana do mês, é a semana de oração, né? Segunda a sexta-feira, 6 horas da manhã e 7 horas da noite, o Ministério de Intercessão está aqui no templo orando. Vem orar conosco. Vai ser muito bom começar o dia e encerrar o dia juntos. E amanhã, quarta-feira, é dia de culto da família. Venha com as meninas para participar das mensageiras do rei, com os meninos para participar dos embaixadores do rei, os adultos com a oração, a juventude adolescente com a Unijovem, né? E é também o momento da gente cuidar da nossa liderança, professores da EBD, líderes dos PGMs na escola de líderes, tá bom? Acompanhe, deixe o seu like, compartilhe esse link com outras pessoas, com seu grupo de amigos e familiares, para que a gente possa alcançar mais pessoas. Que Deus te abençoe, que você possa perdoar aqueles que lhe ofenderam e você possa também pedir perdão àqueles que você se mancou, pisou na bola, mas que Deus dê a você humildade e coragem para fazer isso e seguir o seu caminho em paz. Tá bom? Um grande abraço, fique com Deus. Até o próximo sábado com o irmão Vicente fazendo uma entrevista e até a próxima terça-feira com mais uma pergunta e respostas da vida e da Bíblia. Tchau, tchau. Que Deus abençoe. Meu nome é Valentina, eu faço parte do PIB Team, que se encontra todas segundas às 7 horas aqui na PIB, especificamente no quarto andar. E eu vou estar com o pastor no próximo episódio do Mês da Juventude. Vem